Olá, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas. Aqui é o professor Oswaldo Santos Lima para mais um Drops Omicron. Nós estamos nessa série de Drops Omicron falando de algo que a gente tem enorme apreço aqui na Omicron, que é a história do fotodocumentarismo, falando de alguns indivíduos muito importantes, alguns movimentos muito importantes. A gente vai falar aí no próximo mês, um mês e meio, sobre fotodocumentarismo, acredito eu. Eu gostei dos dois primeiros programas, quero comentários, dúvidas, questões. Por favor, escrevam, porque o feedback de vocês é muito importante. Outro canal pediria, por favor, assinem, toquem no sininho, assinem o canal, clique não sei aonde. A única coisa que eu quero é algo mais simples. Perguntas, dúvidas, questões, questionamentos, pergunta de onde que a gente tira essas histórias, quais são as nossas fontes. Eu acho que é importante esse diálogo, né? Se você vai assinar ou não, isso é com você. Quem sou eu para dizer o que você deve assinar ou não aqui no YouTube, né? Se você assina o nosso canal, ótimo. Se você não assina, opção pessoal tua, tenho certeza da tua inteligência que você está sempre escolhendo o melhor para você. Sabe o que eu vou falar hoje? Sobre o início de um movimento muito importante de fotógrafos dos Estados Unidos que estavam sob a administração federal do governo Roosevelt, conhecido como a Farm Security Administration, que era nada mais nada menos do que o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, a Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos. A Farm é muito importante como movimento dentro do contexto do New Deal, de recuperação econômica, da quebra da Bolsa de 29, início dos anos 30, um Estados Unidos paupérrimo, uma pobreza abjeta que motivou o governo americano a financiar fotógrafos para que esses fotógrafos fossem a campo fotografar a miséria do país. Muito interessante. Por quê? Porque você tem o governo pagando para os fotógrafos para eles fotografarem a pobreza. Mas por que isso, Oswaldo? Caráter educativo, ética educativa. Era necessário mostrar para o Nordeste industrial dos Estados Unidos a pobreza do sul do país. A causa da crise foi uma crise de bolsa de valores, mas uma crise porque as pessoas perderam as terras para os bancos. Tinham penhoras com os bancos, penhoraram suas terras, houve uma quebra de safra, tinha 2, 3 penhoras, o banco vai lá, tinha 3 bancos em cima da terra, querendo a terra, banco nunca quer terra, você sabe muito bem o que banco quer dinheiro, o banco pegava a terra, ia tentar vender no mercado, ninguém tinha dinheiro para comprar, o banco morria com a terra na mão, ia para a falência. O sistema entrou em colapso. Então era muito comum fila do sopão, dificuldades financeiras, fome. Para vocês terem uma ideia do quanto essa crise foi difícil nos Estados Unidos, os Estados Unidos emprestaram dinheiro do Brasil. Os Estados Unidos deviam dinheiro ao Brasil nessa época. Pronto, falei tudo. Agora você está tendo a noção do tamanho da crise. Essa crise vai ter como ponto de saída a Segunda Guerra Mundial. O esforço de guerra da América, principalmente dos Estados Unidos, que vai alavancar a indústria americana para que ali em 46, 47, os Estados Unidos já entre numa trajetória de uma economia sempre crescente. Então é interessante a gente perceber esse movimento histórico. E esse movimento histórico, desse nível de pobreza que os Estados Unidos chegou, está muito bem gravado em fotógrafos como a Dorothea Lange. A Dorothea fotografou no interior dos Estados Unidos por meses, até por anos, mas eu vou contar uma história que está a história de uma fotografia que está entre as 100 fotos mais importantes do século XX, que é a fotografia da mãe migrante. Essa foto que vocês estão vendo com essas 2 crianças encostadas na mãe e esse bebê no colo. A Dorothea Lange diz que estava 1 mês fora de casa. Nesse 1 mês fora de casa,
ela fez um cálculo, não, se eu pegar o carro agora, terminei o trabalho, tenho muitos negativos, muitas fotos para entregar em Washington, então eu vou para Washington entregar isso, vou para minha casa, né, descansar, e ela fez um cálculo, se eu dirigir a 100 km por hora nas próximas 7 horas, eu chego em casa à noite. Chuva na estrada, ela cansada, e ela sozinha, né, pé na estrada. De repente ela passa por uma pequena comunidade, né, de colheita, né, pessoas fazendo a colheita de ervilhas no campo. E ela olha aquelas pessoas e diz, não, você já fotografou, você já tem fotos análogas a essa, muito parecidas com essa, vou seguir em frente. E ela ficou naquele pensamento, 30 quilômetros naquele pensamento. Não, você já fez fotos parecidas, eu acho que não vai acrescentar nada à história se você parar nesse acampamento. Chegou um momento, 30 quilômetros para frente, ela jogou o carro para fora da estrada e falou assim, não, vou voltar. Intuitivamente algo chamava ela para aquele lugar. Ela fez a volta, voltou os 30 quilômetros, entrou nessa comunidade e ela disse que foi assim, muito por acaso. Ela parou o carro, quando parou o carro, já avistou essa senhora. E ela disse que tirou 5 fotos, 5 fotografias. Nós temos até algumas dessas imagens anteriores. Cada foto ela vai se aproximando cada vez mais. Isso fotografando com uma câmera de grande formato, tá? Uma Graflex de grande formato. Câmera que se segura na mão, mas com chapa 4 por 5 polegadas. E ela disse que a senhora ficou quieta, como que entendendo o que estava acontecendo e ajudando ela, né, se dispondo a ser fotografada, como se soubesse que aquela fotografia poderia mudar a vida dela. Essa senhora, se não me engano, ela tem 32 anos de idade. Se você olhar a foto, parece muito mais. E ela pergunta, então, a idade, pergunta o que estavam fazendo, estavam na colheita de ervilhas, só que as ervilhas congelaram no campo, né? Frio dos Estados Unidos, e ela estava vivendo, comendo as ervilhas congeladas e os pássaros que as crianças caçavam naquela região. Nível de pobreza extremo. E tinha acabado de vender os pneus do carro. Então ela vivia no carro. Algo normal na década de 30, por causa da quebra da Bolsa em 29. As pessoas tinham hipotecado as casas, os terrenos, as fazendas, mas não os carros. Então perdiam as fazendas e iam viver em carros, dentro do carro, com a família, como essas imagens que vocês estão vendo agora, até de outros fotógrafos da Farm Security. A Doroteia é muito importante porque, primeiro, porque ela é mulher. Ela é mulher num tempo em que a fotografia era muito masculina. Se a gente colocar hoje, já no início do século XXI, a fotografia ainda é muito machista e muito masculina. Então, se você colocar que a Doroteia fez essa foto em março de 1936 e essa foto se torna um ícone do século XX, você coloca ela como uma das grandes fotógrafas do século XX. Eu colocaria ela junto de algumas outras fotógrafas, a Diane Arbus, e outras fotógrafas que a gente até vai comentar mais para frente e que já comentamos em outros vídeos como uma das principais fotógrafas do século XX. O mais interessante é que a Doroteia vem de uma ética educativa, né, ensinando para a população dos Estados Unidos da necessidade do New Deal, desse novo pacto de crescimento, financiado pelo governo dos Estados Unidos, a chamada ética educativa no fotodocumentarismo. Mas ela também funda alguns alicerces da ética do recuo. Não toco, não perturbo, não faço arranjos, não me intrometo no que fotografo, dizia Dorothea Lange. Mas perceba, é tão difícil não se intrometer fotografando com uma câmera de grande formato? Sendo uma pessoa do Nordeste dos Estados Unidos,
indo para o sul dos Estados Unidos, vestindo um all-star bicolor, uma boininha. As crianças, note na foto da mãe imigrante, as crianças parecem que estão querendo entrar no corpo da mãe, envergonhadas pela presença do fotógrafo. Sempre há, em toda fotografia, um nível de intervenção. Pode ser menor, pode ser maior, pode ser só escolha do objetivo, escolha do formato, escolha do ângulo de tomada, mas a presença física do fotógrafo, claro que não desvirtua a realidade. Eu diria que é uma virtude da realidade, pois sem a presença física desse olhar do fotógrafo, não existiria fotodocumentarismo. Ele é a testemunha ocular. Ele está à frente do problema que ele está fotografando ou da beleza que ele está fotografando. Só existe, para nós documentaristas, uma realidade interpretativa, não uma realidade posta, pronta e que exista sem o nosso olhar. Verdade e realidade são conceitos da filosofia, que são complexos quando a gente vai falar desses conceitos no documentário. Nós temos uma narrativa que muitas vezes tem efeito de verdade, efeito de sentido de verdade, efeito de sentido de realidade, algo que a gente pode até comentar em outros programas. Mas nessa foto da Dorothea Lange, ela foi elevada não só pelo gosto dela, a ícone de uma época, porque ela pertencia ao governo dos Estados Unidos. Ela ainda é hoje pertencente à Biblioteca do Congresso Americano. Está lá, você pode dar download nessa foto no site da Biblioteca do Congresso Americano. Eles liberam para estudo, para professores, para todos aqueles que querem tomar um pouco parte do conhecimento do que foi o processo do New Deal, do crescimento americano na década de 30, desse pacto. Eu vou ler um pedaço para vocês de uma carta escrita pela Dorothea em 1959, falando da fotografia da mãe imigrante. A mulher daquela fotografia transformou-se em um símbolo para muitas pessoas. Até agora é a fotografia dela, não a minha. O que estou tentando dizer aos outros fotógrafos é que se não estivesse tão fortemente empenhada naquele compromisso, naquela viagem, nunca teria dado a volta. O que estou tentando dizer é que acredito que essa profunda compulsão é um ingrediente vital no nosso trabalho. Que se o nosso trabalho consiste em retirar forças e significado do que vemos, devemos estar dispostos a dar tudo. Mãe migrante me faz lembrar sempre disso, embora só tenha estado naquele campo por uns 10 minutos. Depois disso, guardei a máquina e fui mesmo direto para casa. Dorothea Lange, 1959. Espero que tenha sido interessante essa história da mãe imigrante, da Dorothea Lange, feito esta foto dentro do âmbito da Farm Security Administration. Como disse, perguntas, comentários são super importantes para o nosso canal. Vou aproveitar e fazer aquele nosso jabá. Vamos ter uma promoção importante. Até o dia 31 de outubro, o curso anual profissionalizante presencial terá 10% de desconto, bom desconto, podendo ser parcelado em 15 vezes. Aplica o desconto, parcela em 15 vezes o curso, diminui bem o preço dele. É muito interessante esse desconto, mas até dia 31 de outubro. Matrículas antecipadas até o dia 31. E o curso semipresencial de fotografia, nós vamos dar um desconto de 20% até o dia 31 de outubro. Não reclame depois. Até o dia 31 de outubro, 20% no curso semipresencial. Aulas de 14 em 14 dias presenciais em Curitiba, um curso profissionalizante. Um grande abraço.